Oi, eu sou o Zé e hoje eu vim falar pra vocês sobre um livro de contos de terror, O Vilarejo, do Rafael Montes. Eu iniciei esse livro depois de estar saindo de uma ressaca literária, que eu tava sem vontade de ler aqueles livros muito longos, então eu pensei, vou ler um livro de contos, e como tá chegando o mês de outubro, que é o mês do Halloween, vou pegar esse livro aqui, que é um livro que eu já tinha do Rafael Montes, mas eu nunca tinha lido nada desse autor. Mas esse livro é um pouco diferente dos livros de contos que a gente está habituado a ler. Ele possui um prólogo todo especial. O Rafael Montes, ele começa escrevendo que ele achou uma espécie de relíquia, uma herança de uma senhora bem velha que morreu e que no meio dessas relíquias ele encontrou uma espécie de manuscrito numa língua morta. E aí ele foi procurar que língua era essa, e ele conseguiu encontrar qual era a língua. Ele achou uma espécie de dicionário nas pesquisas dele e ele conseguiu traduzir esses manuscritos. Então ele justifica que esse livro é uma tradução dos manuscritos dessa senhora misteriosa que ele está trazendo pra gente. E esses manuscritos, eles vão trazer 7 histórias, na verdade 7 contos, que se passaram num vilarejo misterioso. Um vilarejo em algum lugar que a gente não sabe onde, mas é um lugar onde todos os habitantes, eles possuem uma pele bem branca, bem clara, e eles tinham os olhos bem claros. E a gente também não sabe quando essa história se passou, porque não está datado nos manuscritos. A gente sabe que estava estourando a guerra, iniciando uma guerra no início do manuscrito, e que também era o início de um inverno muito rigoroso, que nevou bastante, destruiu todas as plantações, e aí esse vilarejo ele foi sendo destruído, porque a neve acabou com a colheita dos habitantes, eles não tinham mais o que comer, e eles também não conseguiam sair do vilarejo e retornar com mantimentos trazidos de fora. Então o interessante do prólogo é por isso. Ele vai te deixar com aquele mistério de será que essa história é verdade? Ou será que ele está inventando isso? E a gente vai acompanhando a cada conto como é que esse vilarejo foi sendo dizimado pelo frio, pela fome e talvez pelo terror também. Mas o diferente desse livro é porque, apesar de serem 7 contos que teoricamente seriam independentes, eles não são. Mas eles não são interligados apenas porque se passam no mesmo vilarejo. O Rafael Montes, ele teve todo o cuidado de colocar alguns detalhes, algumas informações, até mesmo alguns personagens dentro de cada conto, que você vai sabendo mais informações sobre eles no decorrer da história. Isso acaba te prendendo muito no livro. E uma coisa que conectou ainda mais os contos foi a presença de algo, de uma força que acabou influenciando o comportamento dos habitantes desse vilarejo. E aí o autor ele conseguiu relacionar um pecado capital, um demônio e um tema da nossa sociedade. Então, por exemplo, ele vai pegar a luxúria e colocar a luxúria dentro do tema da pedofilia. Ou então ele vai pegar a soberba e discutir a soberba dentro do tema do racismo. E isso é super interessante, está super bem feito e é um livro muito tenso. Então isso acabou com a minha ideia de ler um conto aqui, um conto acolá, porque eu li o primeiro conto e eu fiquei em choque. E aí eu parti pro segundo conto, e no segundo conto eu vi os personagens do primeiro conto, e aí eu quis saber o que aconteceu com cada habitante daquele vilarejo. E além disso, cada conto não possui uma linha temporal linear. E aí a cada conto a história retrocede ou avança no tempo, e a gente fica tenso pra saber o que aconteceu com todos aqueles personagens. E isso é tão legal porque é meio que um exercício, você fica criando na sua cabeça a sua própria linha temporal, e a gente vai organizando os fatos, e é muito divertido, acaba sendo muito divertida a leitura. Você pode ler os contos na ordem que o Rafael Montes escolheu, ou você pode ler os contos de acordo com o pecado capital que você prefere, ou de acordo com o demônio que te dá mais medo, porque independente disso, a história é um ciclo, e você sempre vai voltar para o mesmo ponto. Outra coisa que eu achei muito legal do livro foi a capa. Eu, inclusive, comprei o livro pela capa, porque essa capa é muito bonita. E na leitura a gente se sente mesmo num vilarejo desse tipo que está ilustrado aqui. E dentro do livro ele está cheio de ilustrações lindas. São ilustrações muito bonitas mesmo. E o epílogo ele traz uma reviravolta que eu já desconfiava que o final fosse ser aquele. Mas foi muito divertido de ler. Então, se você está procurando nesse mês
contos de terror, ler alguma coisa de algum autor brasileiro, eu indico O Vilarejo do Rafael Montes, porque é um livro muito bom. Se você já leu o livro, comenta aqui embaixo o que é que você achou, qual foi a história, qual foi o pecado capital que você achou mais tenso, mais interessante. Não se esqueçam também de nos seguir nas nossas redes sociais, de se inscrever no canal e até a próxima. Tchau!